Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por todos os dias nós estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. Ontem eu compartilhei junto com a minha filha aqui, Sister Claudiana. A gente compartilhou mais o meio da mensagem. Hoje eu vou compartilhar do versículo 1 até o versículo 17. Bom, e amanhã a gente conclui aí a mensagem desse capítulo 11. Então vamos lá, começando aqui sem demoras, a partir do versículo 1, diz assim: e então aconteceu que se havia reunido uma grande multidão do povo de Nefe aos arredores do templo que ficava na terra de abundância. E estavam maravilhados e surpresos e mostravam uns aos outros as grandes e maravilhosas transformações que haviam ocorrido. Então, logo aqui no primeiro versículo é mencionado, né, que após aquelas catástrofes, mudanças que houve na terra, destruição, cidades apareceram, eles estavam ao redor do templo de abundância. A cidade de abundância, ela não é citada entre as cidades que foram destruídas, tá bom? Inclusive cidades que foram destruídas em partes também foram citadas, mas a cidade de abundância não foi citada. E eu acho lindo, né, que pode ter se passado meses aqui, agora eles estavam onde? No templo. Então, todos eles estavam reunidos ali no templo. Vão nas proximidades ali da terra de abundância. E eles estavam fazendo o quê? Estavam maravilhados, falando sobre as transformações que haviam ocorrido ali na face daquela terra, e acredito neles próprios, né? No coração deles próprios também havia ocorrido uma mudança. Vamos lá, versículo 2 em diante. E também conversavam sobre esse Jesus Cristo, de cuja morte haviam recebido o sinal. E aconteceu que, enquanto estava assim conversando um com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu, e olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera, nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhe até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhe a própria alma e fez-lhe arder o coração. Bom, então todos estavam ali conversando sobre esses sinais que eles haviam recebido sobre a morte de Cristo. E enquanto eles estavam conversando, eles ouviram uma voz. Essa voz é mencionada aqui que não era uma voz áspera, não era gritando, né? Mas era uma voz mansa e delicada. Mas apesar de ser uma voz mansa e delicada, fazia com que cada parte do corpo dele estremesse. Penetrou-lhe até o âmago. O âmago é o íntimo do coração. Fez arder o coração deles ali. Então, eles não entenderam o que a voz estava dizendo, mas a vibração da voz causava esse ardor no coração, né? Essa caloria no coração. E é isso que eles estavam fazendo aqui. Aqui também nesse versículo mostra que eles, ao ouvirem a voz, eles olharam em todas as direções. Eles sabiam que a voz estava vindo do céu, o versículo menciona. Mas eles olharam ao redor porque eles queriam ver se alguém estava entendendo a voz, para eles perguntar o que que foi, o que que é que essa voz está falando. Então eles olharam em direção, mas ninguém estava entendendo nada. Algo muito importante aqui, um ensinamento para nós, que ao querer saber das coisas de Deus, nós devemos se voltar para Deus. A revelação, ela não é horizontal, né? Ela é vertical, diretamente com Deus. Então, a partir do momento aqui que eles se voltarem para o Senhor, aí sim eles vão entender essa voz, vão receber essa revelação. Vamos lá, continuando o versículo 4 aqui em diante. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz e não a compreenderam. E novamente, pela terceira vez, ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutar. Repare, né, que nessa terceira vez eles aguçam os ouvidos. Aguçar é incentivar os sentidos. Eles prestaram toda a atenção, tá bom? Sobre aquilo. Uma vez na aula da escola dominical, o professor fez um exercício conosco, né? Fazer todos ficar em silêncio e ficar ouvindo o que poderia ouvir ao redor. E aí eu ouvi som de passarinho, ouvi ao longe, né, um caminhão passando, coisa que se eu não tivesse parado e aguçado os ouvidos, eu não teria prestado atenção, eu não teria ouvido aquelas coisas. Então aqui eles fizeram o seguinte, eles aguçaram os sentidos dele para entenderem essa voz, voltaram-se para o céu.
e os olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu, de onde vinha o som. E eis que a terceira vez compreenderam a voz e ouviram, e ela lhe dizia. Então, só na terceira vez que eles entendem essa voz. A voz é a mesma que foi as outras duas vezes, mas eles não tinham conseguido identificar, eles estavam olhando para o lado. Às vezes nós, para saber as coisas do Evangelho, a gente às vezes vai pesquisar no Google. Se for uma pesquisa acadêmica, tudo bem, né? Por exemplo, você quer saber o que significa odre, né? Lá tem o que é odre, aí você vai enriquecer o estudo nas Escrituras. Mas perguntar coisas direto a Deus, né, coisas do Evangelho, isso nós devemos ter uma revelação vertical, diretamente com Deus, não perguntar às pessoas. Tal como aconselha em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Continuando aqui, então, eles ouviram, eles entenderam a voz agora na terceira vez, e então o que a voz dizia? Versículo 7. Eis aqui meu filho amado, que me comprazo e quem glorifiquei o meu nome. Ouve-o. Então, aqui é a voz do próprio Pai Celestial apresentando o seu filho amado, Jesus Cristo. Bom, apesar deles terem ouvido essa voz, ainda eles não compreenderam algumas coisas. Veja aqui no versículo 8. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu, e eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros, porque não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhe aparecera. Então veja, né, eles suporam que era um anjo, mas a voz havia dito, eis o meu filho amado em quem me compraram. Então, eles ainda tiveram uma certa dificuldade em entender aquela revelação, aquela voz que veio a eles aqui. Tá bom? Então, aqui é bem importante isso. Aqui também a gente vê uma total reverência. Eles não falaram nada. Eles só se concentraram naquela voz. Aqui no versículo diz, por exemplo, que eles não se atreveram a abrir a boca nem sequer um para os outros. Estavam só prestando ali atenção naquele homem que desceu e pôs-se no meio deles, mas eles entenderam que era um anjo, né? Mas o próprio Salvador Jesus Cristo, né, que é esse que desceu no meio deles, vai falar a eles, né, a partir do versículo 9 aqui, ó. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo, eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu. E glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, porque me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Então Jesus Cristo está se apresentando aqui a eles, e ele fala que glorificou ao Pai, tomando sobre si os pecados do mundo, e ele repete dizendo aqui, o que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas. Se nós queremos glorificar ao nosso Pai, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, tá bom? Em todas as coisas, assim como Jesus. E aconteceu que quando Jesus pronunciou essas palavras, toda a multidão caiu por terra, porque se lembraram de que havia sido profetizado entre eles, que Cristo lhe apareceria depois de sua ascensão ao céu. Então aqui, total reverência, né? Eles não tinham coragem nem sequer de falar abrir a boca um para os outros ali, e também caíram por terra após Jesus Cristo haver se pronunciado, ou seja, se revelado a eles ali. E aconteceu que o Senhor lhe falou, dizendo, levantai-vos, aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Então, aqui, né, todos eles já sabiam que era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se revelou a eles ali e falou quem ele era. Porém, ainda assim, Jesus Cristo pede para eles se aproximarem e verificarem por si mesmo que ele é Jesus.
né, o que foi morto pelos pecados do mundo. Então, eles vão vir e tocar ali em Jesus Cristo, né? Aqui o fato não é que eles não sabiam que era Jesus Cristo, é que Jesus Cristo vai elevar o nível do conhecimento deles sobre o testemunho que eles devem ter de Jesus Cristo. Então eles vão tocar, cada um deles vai tocar em Jesus Cristo ali, na marca dos cravos nas mãos, nos lados. É um outro nível de conhecimento, tá bom? Aqui Jesus Cristo não está pedindo para eles tocar nele, para ele se vangloriar, dizendo o que ele fez para ele, nem muito menos para que eles se sentissem mal, porque aquelas feridas nós fomos os causadores, né? Por conta de nós, de nossos pecados, é que Jesus Cristo foi crucificado. Mas Jesus Cristo não os convida a tocar a ele para que eles se sintam mal, ou muito menos para se vangloriar do que ele mesmo fez. Porém, é para que eles possam ter um outro nível de testemunho sobre Jesus Cristo. Versículo 15 em diante, aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado, e apalpou as marcas dos cravos. E a ring light parou aqui. E vamos lá. E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no meu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. E isso fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos e apalparam com as mãos e souberam com toda a certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Então todos testemunharam. Aqui fala que cada um deles tocou em Jesus Cristo ali. Mais para frente a gente estudando vai ver que era cerca de 2.500 pessoas. E Jesus Cristo ministrou elas, cada uma delas, individualmente. Bom, cada uma delas veio e tocou. Vou fazer uma conta rápida aí, se cada um dessas 2.500 tocasse em Jesus Cristo ali por 15 segundos, né? Se fosse 15 segundos ali, já daria umas 10 horas, né, de atenção que Jesus Cristo deu àquelas pessoas ali. Acredito aqui que, ao tocar, eles vão obter um testemunho num outro nível. Conforme diz aqui, agora eles sabem com toda a certeza, tá bom? Todos esses que tocaram e que viram Jesus Cristo, e os que vão ver ainda, né, porque depois Jesus Cristo vai novamente aparecer a eles, todos esses, eles não vão se apostatar, eles não vão se afastar da fé, vão estar firmes no Evangelho de Cristo. Bom, também aqui, né, essa maneira do jeito que fala aqui, né, que souberam com toda a certeza, isso me lembrou a escritura do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 e o 32, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ali Jesus Cristo fala que se qualquer um falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Ou seja, o Filho do Homem é o próprio Cristo. Se alguém falar mal de Cristo, será perdoado. É isso que Cristo está falando. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Falar contra o Espírito Santo nessa escritura é saber com toda certeza que Jesus Cristo ele é o Salvador e negá-lo. Esse que é o sentido. Então, após cada um desses aqui terem tocado a Jesus Cristo, o conhecimento deles era outro nível. Eles sabiam com toda a certeza, não pela fé, mas com toda a certeza, tocando ali em Jesus Cristo. Então, se um desses negasse Jesus Cristo, isso seria o pecado imperdoável mencionado na Bíblia, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas toda essa aqui vai passar a segunda, terceira geração, todos esses vão ser salvos aqui no Senhor. Continuando, versículo 16 e 17 aqui para finalizar. E depois de terem todos se aproximado e verificado, por si mesmo clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo, e lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram. Então nós chegamos aqui na parte que eu compartilhei ontem, né, com a Sister Carol. Aqui é interessante que após todos terem verificado, clamaram a uma só voz, dizendo: salva-nos, né, ou seja, Hosana. E aqui é exatamente o que as pessoas pediriam, porque ao estar com Jesus, o que as pessoas vão querer é estar sempre com ele. Então eles vão querer salvação para estar ao lado de Cristo para todo o sempre ali, tá bom? Então eu vou finalizar a mensagem por aqui.
Nessa parte da mensagem, né, que eles clamam Hosana, pedindo salvação para quê? Para estar com Jesus sempre, me lembrou dos apóstolos de Cristo, né, que todos os apóstolos de Jesus Cristo lá em Jerusalém desejaram a mesma coisa, né, desejaram quando acabasse o ministério deles, eles pudessem ir ter com Jesus e ficar lá com Jesus. Tá bom? Então, a presença, eles queriam a presença de Jesus. Com exceção de um, que era João, que decidiu ficar, né, para que ele pudesse trazer mais alma ao Salvador Jesus Cristo. Então, lhe foi permitido isso. Tá bom? E também a gente vai estudar ainda nos próximos dias os 3 nefitas que tiveram o mesmo desejo também. Então, ao estar com Jesus, a pessoa vai sempre querer estar ao lado dele, que é o sentido aqui. Tá bom? Então, nós compartilhamos essa mensagem hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.